E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 255 vitórias, 3 empates, 5 derrotas por enquanto e 2.371. Não tá sendo fácil, o último jogo foi super difícil, decidido nos últimos segundos. Meu adversário estava trapaceando, a conta dele foi banida, conforme previsto. Mas deu para conseguir a vitória ainda de um jeito ou de outro. Vou lançar o desafio aqui para mais um jogo, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha que é bem importante e considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que eu acho bastante improvável. Vamos lá, vamos lançar o desafio. Está buscando alguém de 2.271 para cima. Vamos lá com o nosso peão rei. Entrou o Vatato 77. Jogou Siciliana, cavalo F3. Eu vou jogar o D4 mesmo, o repertório mais antigo, tá? O Bispo B5 era aquele repertório que eu joguei. Algumas faixas de rating atrás, que é aquele repertório mais top, né? Que é a Rossolimo. Eu vou jogar o repertório um pouco mais inocente, vamos dizer assim, que é o que eu jogava anos atrás. G6, ele jogou a Dragão Acelerada. Eu vou jogar a linha do cavalo C3 e bispo E3. Já contei a história pra vocês, né? Da Dragão Acelerada que o Matsura jogava comigo. Não vou jogar a linha que eu jogava com ele. Mas não vou jogar também a Maroxy, que é a linha que eu jogo bastante na conta principal, né? Vamos jogar a linha com o bispo E3 mesmo. Já teve uma linha assim, né? Uma partida assim. Aqui na série. Bispo E3. E bispo C4. E aí roque... Ah, cavalo G4 direto, tá? Essa é uma linha considerada inferior, até onde eu lembro, né? Eu vou tomar, claro. Ele vai tomar em D4. E agora... Eu não lembro. É dama D1 aqui? Não, peraí, como é que é a teoria disso aqui? Peraí. Roque grande aqui, mas aí D5 ele joga, né? Peraí, porque na Maroxy tem essa linha. C4, cavalo, cavalo, bispo, bispo e cavalo G4, né? Aí toma, cavalo toma e dama D1, tá? Aqui me deu um branco, cavalo G4 eu tenho que tomar, né? Isso aqui é teoria. Cavalo C6 não dá, cavalo E3... Tá, bobagem. Então, a dama vai pra H4 aqui. Será que é bispo B3 aqui? Tem um bispo indo pra B3 aqui, mas... Eu acho que era roque, bispo B3, aí cavalo G4, aí dama por G4, cavalo D4 e aí rocão. Nessa ordem aqui... Será que eu tinha fazer outra coisa? Aqui não, né? Bispo para F7 dava? Não, aí ele toma e DC. Não, tem que tomar. Agora minha dama não consegue ir pra H4 tão fácil. Bispo B3 não faz nenhum sentido, né, aqui. Mas porque ele pode até jogar um D5, né, talvez, abrindo a posição. Depois toma o bispo e D por E. E se eu rocar, D5. Hum. Que coisa. Cada partida é um dilema diferente, né? Esse realmente é o dilema, o dilema de abertura, né? Acho que eu vou jogar dama D1. Depois eu falo um pouco mais sobre a teoria em si disso aqui. Tá, eu vou jogar dama D1. Não sei, não tô muito satisfeito com esse lance, mas eu vou lá jogar. Dama D1. Que ele volta, né? O que eu consegui de bom aqui? E5 não parece bom. E5 parece bem suspeito, né? Porque eu vou fazer cavalo E2 na hora certa, ele vai ter um monte de fraqueza ali, eu vou ter um jogo mais ou menos fácil. Eu tenho a opção também. Bom, acho que eu vou rocar de toda forma.
Eu posso botar o cavalo em D5 e jogar C3 também, né? Agora cavalo E2 seria natural. Troca, dama toma. D6. E aí torre D1. É uma vantagem simbólica, né? O D5 eu não sei se é tanta vantagem assim. Deve ser bom também, né? Ele vai fazer tipo D6, C3, cavalo volta. E aí eu jogo com. Não sei, vamos jogar o mais econômico aqui, cavalo E2. Vamos tentar ser um pouco mais prático depois de gastar 2 minutos e 28 no lance. E agora eu quero tomar em D4, né? Cavalo G4, que interessante. Vamos acelerar aqui, vamos acelerar, tirar essa vantagem do tempo. Porque tem uma coisa, né? Você vai pensar, pô, mas e se ele voltar aqui o cavalo? Por que você preferiu botar o cavalo em E2 e não em D5? Não é nem que eu preferi, mas aqui eu tenho algumas vantagens que a coluna fica aberta, né? Com o cavalo em D5, apesar de ser uma peça excelente, eu atrapalho meu ataque no peão de D5, de D7, né? Jogou lá, malandro. Realmente malandro esse lance. Talvez cavalo B5 fosse mais preciso, né? Acho que eu posso fazer bispo B3, mas aí ele pega o bispo, né? Toma, posso tomar de C se eu tiver muito inspirado, né? Acho que eu vou jogar assim mesmo. AB, B6 e cavalo C3. A vantagenzinha posicional. Já tô com bispo D3, não tem cara boa, não. Vamos jogar aqui, vai, tudo bem. Ameacei mais ou menos o peão de A7. D6 acho que eu posso tomar o peão. Ixi, eu não queria gastar tempo nisso. Eu não posso tomar o peão agora? Se ele jogar B6, bispo B6. E aí torre por A1, bispo por C7. Torre D1, torre D1. Estou bem melhor aí, né? Vamos lá. E se ele fizer um lance muito sofisticado, bispo H6, assim, pra evitar bispo E3, né? Eu jogo bispo B6 igual. Ah, eu não tenho F3 aqui, né? Ixi. Quer dizer, até tenho. Acho que eu posso fazer F3 ainda. Quase, tô quase pendurado. Ele tem um torre por A7 aqui. Mas aí eu tomo, ele me dá cheque, eu tiro o rei, tomo em G4, depois eu sobra um peão a mais ainda, né? Ele vai jogar a torre A7 aqui, né? Tem um cheque, eu não vi esse lance. Tinha que ter visto esse lance. Ah, ele tomou. Mas acho que eu tô um pouco melhor ainda. Eu acho. Não, não tô melhor. RH1 não é o lance que eu queria fazer. Eu não vou nem considerar tomar em D6, porque eu tô todo solto aqui, né? Eu tenho a casa de D5, mas meu rei não tá legal, esse peão tá fraco também. O bispo A7 foi meio relaxo da minha parte. Ainda assim, o bispo dele tá mal, pelo menos, né? Eu tenho algumas coisas boas na posição. A torre dele tá limitada. Tô ameaçando em D6 em algum momento. Agora acho que ainda não, mas quero jogar a torre D3, por exemplo. E eu tenho algumas construções boas nos finais aqui, só que eu preciso acelerar. Eu tô pensando em algumas formações aqui. Torre D3, G3, rei G2. Deu uma C7 ali, né? Peão rei não foi bem jogado ali da minha parte. Não sei o que eu. Porque o que eu vou falar sobre a variante é o seguinte. Jogou lá. Interessante. Ele quer invadir em A1, né? Eu não vou jogar torre F1, vou? Tá tão bem a torre em D3 aqui.
Torre D3, dama A1. Torre D6, talvez? Dama B2. Não, aí não pode. Torre D3, dama 1. Troca-troca, torre D1. Como é que é esse final? Não tem cara boa esse final não pra mim. Ou tem? Não acho que tem não. Eu vou jogar esse aqui, tá? Cara horrível. Dama C5, né? Evitar da mão é meio triste. Talvez G3 era um lance, né? G3 era um lance que eu poderia trocar as damas aí e botar o rei em G2. Aí sim eu vou tentar coordenar a torre cavalo, né? E a torre dele fica meio inútil. Ah não, mas teria um torre C1 aqui. É. Poderia ser até, mas acho que não era bom não. Talvez, né? Torre E2. Caramba, o cara tá jogando super ativo de repente, né? Tá, se eu trocar, ele tem um torre A2 depois que tá me chateando. Eu vou ter que começar a acelerar. Vamos jogar dama F3, ameaçar alguma coisa. Mas agora ficou legal, né? Pensando bem. Vou jogar a torre D1 finalmente. Vou voltar minha torre pra coluna D. E posso tentar começar a incomodar um pouco a vida dele, né? Ameacei em F7, que parece chato. Eu preciso fazer G3 urgente. Eu não quero fazer H3 porque é uma casa preta aqui, né? Casa de escape. Agora a torre D1. Voltamos. Agora tô começando a me organizar um pouco melhor, eu acho. Ah, vou aceitar cavalo D5, né? Vou aceitar a provocação. O cavalo tá bem controlando algumas coisas aqui. Mas eu vou aceitar a provocação aqui. Vai jogar dama C5. Ah, não, mas aí não, né? Aí não. Partida curta. Não fácil, curta. O cara pendura a dama. 12 minutos de vídeo. Vamos ver. E mais uma vitória. Estamos numa sequência legal, hein? Olha, a precisão, eu vou colocar na tela para vocês aqui. Não acho que foi boa. Não acho que foi boa. Porque eu começo a teoria, eu acho que eu errei alguma coisa ali. E depois. É, acho que os 86, talvez, não. 91, tá bom. 91, o cara fez 81,9. Ele fez uma gafe, ele entregou a dama, né? Botou a dama na cara do meu cavalo. Ele quase completou, hein? Ele fez uma gafe, chance perdida, erro, imprecisão, livro, bom, ótimo, melhor lance, excelente. E só que não fez nenhum brilhante. Vamos dar uma olhada na análise aqui, então. Bora. Então, falando mais uma vez sobre as aberturas, sobre o repertório, né? Então, assim, quando você estuda, como eu falei, né? Já falei várias vezes, eu tô usando aqui o repertório que eu, quando eu jogava mais peão-rei, uma época, uns bons anos atrás, né? Que eu jogava só peão-rei, que eu gastava muita energia nas aberturas e aprofundava muito, né? As variantes dentro do peão-rei, elas são muito concretas, né? Boa parte delas. E outra coisa, quando ele joga cavalo C6 aqui, como eu falei, o repertório mais da moda hoje, dos melhores jogadores do mundo, é com bicho B5 Rossolimo, que restringe várias opções da cilhana aberta. Naquela época, eu só jogava cilhana aberta, nem considerava esse tipo de lance bicho B5. Nem considerava. Só que aqui tem várias opções, entre elas a Sveshnikov, que é a que eu tô jogando de pretas, né? Que ela é muito boa para as pretas. A Dragão Acelerada dá mais opções para as brancas, né? Tem a Maroxy mesmo, que é conhecida como sendo chata para as pretas. Mas eu joguei aqui. Isso aqui eu joguei por muito tempo. Então, ele errou cavalo G4 já. Não é muito teoria cavalo G4. Então, o que eu vou estudar aqui? Eu vou estudar as linhas principais, né? Roque, bispo B3. E aí, claro, tem D6 para F3, tem o Torre 8, que o cara me jogou aqui na série, inclusive. Tem o próprio cavalo A5. É aqui o cavalo A5 do Fischer, não? Olha só, o Engine não tá vendo o lance. Que engraçado, ele. Cavalo A5 é ruim, né? É a famosa partida do Fischer contra o Reshevsky, talvez? Ah, ele percebeu agora. Que engraçado, o Engine não tava percebendo, ele achava que era ok o lance. E5, e aí cavalo E8. Você conhece o golpe das brancas aqui, não? É Fischer Reshevsky? É Fischer Reshevsky, né? Ó, o Bahia não tinha visto.
Eu tô vendo aqui a lista de lance, mas eu conheço, né, a posição. Aqui o branco só tem um lance para ter vantagem, e a vantagem é de 5 pontos. Se eu não fizer nada, ele vai pegar meu bispo, tá tudo bem. Então aqui, deixa eu dar uma olhada no explorador aqui de aberturas. Fischer Reshevsky. 1958. Nenhum de vocês era nascido aqui. Ou a maioria de vocês. Talvez alguns eram nascidos já. 1958. Já foi jogado isso aqui outras vezes. Tem 15 jogos na base. Porque muita gente desavisada acaba entrando nisso aqui. E o Samuel Reshevsky, grande jogador do passado, né? Um dos melhores jogadores aí do passado, que era dos Estados Unidos, né? O Reshevsky era um jogador muito notável na época, né? E mais velho que o Fischer, né? Claro. Levou o bispo para F7 aqui. Bispo para F7. A barrinha vai e volta. Brilhante! Por quê? Torre F7, cavalo E6 acaba a partida na hora. A dama tá solta em D8, tem o tema tático aqui. Se tomar de rei, mesma coisa. Cavalo E6. Se tomar de peão, cai a dama. Se tomar de rei, dama D5, chegue, rei F5 e vai levar mate em alguns lances na sequência. Então naquela época acontecia isso um pouco. Às vezes os jogadores da super elite levavam umas coisas assim, porque acho que nunca tinha acontecido com ninguém na época. Às vezes o cara analisou um pouco por cima e falou, bom, cavalo A5 faz sentido, eu já garanto que eu vou capturar o bispo. E5, cavalo E8 é um lance passivo, mas aí o cara às vezes analisa roque, analisa, sei lá, H4, um lance de dama, e esquece, né, que esse lance é uma possibilidade. Não sei se ele, não sei qual é a história, se ele chegou a preparar para essa partida. Mas o cara prepara por cima, né, eram outros tempos. E o Fischer tava ligadaço aqui, bispo para F7. Ganhou uma partida super curta, né? Tá, mas ele jogou o cavalo G4 aqui. Então o lance que eu lembrava era isso aqui. Roque, bispo B3, cavalo G4. Aí toma, lá, e aí rocão, né? Se não me engano. E é isso, o branco tá melhor. Desenvolvimento, dama H4, por aí vai. Mas então, voltando, o que eu tenho que analisar? As linhas principais. E eu tenho que saber esses truquezinhos também, tipo esse do Fischer. É importante conhecer, pode acontecer em algum momento, né? Um adversário meu pode jogar isso. E por isso que, mesmo naquela época, eu achava que era legal sempre jogar um pouco de Blitz na internet, né? Eu sempre achei importante jogar um pouco de Blitz. O problema do Blitz, o do 1 minuto nem se fala, tá? Mas o problema do Blitz é você perder o controle e entrar com uma proposta e sair com outra, né? Então você fala, pô, vou jogar uns 5 Blitz para treinar as aberturas, né? Para ficar em forma para a competição que eu vou jogar, para não ficar parado. Só que aí sim, tem até muito memes, né, na internet, mas eu vou jogar 5 partidas, de repente eu jogo 50. Passo 5 horas jogando. Acontece, né? Não é só meme, é verdade isso, né? Eu vou jogar um pouquinho ali de bobeira no celular. Quando você vê, passaram-se 3 horas, né? Você não foi nem no banheiro, nem comeu nada, né? Você tá ali totalmente infiltrado, focado nas partidas, né? Então o Blitz, quando passa muito da conta, pode ser uma diversão que você gosta de ficar horas jogando, beleza. Beleza, não tô jogando ninguém. Mas se, tanto que eu já fiz isso muito, né? Mas se você tem uma proposta de usar o Blitz como estudo, não dá certo fazer isso, né? Então desde aquela época eu fazia muito isso, eu fiz de maneira bem séria durante muito tempo mesmo, jogava alguns Blitz, parava para conferir as variantes depois, né? Por que eu tô falando isso? Porque na internet jogam muito variantes diferentes, assim, às vezes até variantes meio duvidosas. E isso você vai lá e registra, né, nas suas análises como você deve reagir contra tal linha. Você vai somando um pouco de conhecimento, né? Tá, mas cavalo G4 eu realmente não lembro. Não lembro desse lance. Porque quando a gente faz um estudo geral de aberturas, que nem assim, essas linhas que eu estudei 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu lembro alguma coisinha de todas elas, né? Como eu tô jogando no repertório antigo, quase todo vídeo aqui, tirando a Sveshnikov, que eu nunca joguei sério assim, quase todo vídeo eu fico tentando lembrar, né? E fica aqueles traços, aquelas coisas soltas assim, né? Tentando montar o quebra-cabeça aqui das variantes. Agora essa aqui eu não lembro de absolutamente nada. Nada. Né? Eu lembrava do roque, bispo B3, cavalo G4, cavalo G4 direto. Eu não vou olhar agora, mas eu vou checar minhas análises antigas se eu tenho esse cavalo G4. Porque todos os lances aceitáveis assim eu já analisei em algum momento, né? Porque essa linha eu jogava de brancas.
Tem algumas partidas aqui, poucas partidas, mas tem. Dama G4 mesmo. Cavalo pro D4 e dama D1 ele não gosta. Essa posição eu nunca vi na vida. Se eu vi, pô, pode ser que eu vi, mas é muito rápido assim. Então, porque quando a gente vai aprofundando, você começa a desbloquear umas coisas da memória, né? Estamos entrando agora em terapia de novo, né? Em desbloquear traumas, né? Nesse caso não é um trauma, né? Mas é uma lembrança. E vai começando a fazer sentido, né? Então, por exemplo, aqui, Rocão, eu não joguei por causa de D5. Eu não via muito claro essa confusão aqui, dama H4 única. Então, se eu já tivesse visto isso aqui, provavelmente eu lembraria agora, porque ia desbloquear alguma memória, né? Tipo, dama H4, isso aqui parece que o branco tá bem. Nunca vi isso aqui. D pro C4 e E5. Não, nunca foi jogado isso aqui antes. É a linha do computador correta. Rocão é novidade aqui, inclusive. Uma coisa que me deixa mais ou menos satisfeito é que eu joguei dama D1 meio sem estar muito feliz, né? É um lance bom dama D1, mas realmente tem outras opções mais interessantes aqui. Dama F4 super esquisito e o rocão mais agressivo, né? Rocão é o melhor lance, parece. Nunca foi jogado. Nunca foi jogado. Porque ninguém joga esse é por causa de D5, né? Mas aí parece que esse aqui funciona e E5. Super difícil de entender isso aqui, né? Não, E5 não, toma primeiro, eu acho. Não, desculpa, toma primeiro, isso. Toma E5. Eu garanto a troca do bispo aí. E o branco tem vantagem. Bom, joguei dama D1, não é um erro, tá? Tá viajando aqui o engine, não é um erro. Rocão talvez seja mais agressivo só. Dama D1 tá dando uma vantagem boa aqui. E aqui, cavalo C6 ele tem que fazer, voltando, né? Ele jogou E5, extremamente suspeito. E aqui eu reagi de maneira bastante passiva aqui. H4 era uma opção legal, né? Já que meu bispo é um monstro, que ele não pode jogar E5 meu bispo vivo aqui. H4 é super chato dele reagir, né? H4, H5 talvez, mas meio delicado sempre isso aqui, né? Bispo G5, ele fala, cavalo D5, dama D2, é. Bom, também não sei. Joguei Rock, que não pode ser ruim também, ele critica um pouco, tá bom? Rock. Cavalo E2 é um lance que eu gosto bastante aqui. Podia jogar mais calmo, talvez. Dama D3, talvez. Torre AD1, botar o cavalo aqui e jogar mesmo C3, né? O cavalo D2, ele reagiu muito bem com o dama C7 aqui. Contra-atacando. B3 eu nem considerei. Isso B3 é interessante também, o lance que eu fiz. B3 era bem natural, né? Pra manter o bispo. Não é um erro também. Tá viajando aqui, né? Olha a vantagem. Tá mantendo a vantagem quase. Se vai de 1.1 pra 0.9, ó, 1.1 de novo, não é um erro. No máximo é uma imprecisão, mas não é imprecisão aqui. O branco tá melhor. Ele tomou. As duas tomadas são boas aqui. Tomar de C é bem interessante também. É um lance dificílimo, né? Porque olha só, eu tô matando a minha maioria de peões. Eu tenho a maioria aqui, só que a maioria é dobrada, né? Só que aí o preto tem uma maioria forte aqui, né? 5 contra 4, então pensando só nos peões, o preto tá legal. Mas esse lance faz o quê? Ele vai incomodar essa dama adversária. A dama não vai ter casa boa aqui. Então, torre C1, cavalo C3, cavalo D5, bispo C5, isso aqui tá extremamente delicado para as pretas, né? É um lance bem legal o CB que eu pensei, mas acabei jogando mais normalzinho o AB3. D6, e aí eu joguei um lance bastante inconsequente aqui, bispo por A7. Eu tinha que tentar uma vantagem posicional, né? Muito desconexo o meu plano, né? C4, calço 3 direto podia ser, mas C4 eu não pensei, C4 é legal, né? Bispo E6, cavalo C3. Dama D3, F3, né? Como eu entreguei o bispo de casa branca, vou botar tudo em casa branca e jogar no controle aqui. Dama D3, F3, torre FD1, B4, cavalo D5. O branco tá um pouco melhor aqui. Tomei em A7, totalmente inconsequente aqui. Minha análise era essa, né? Se B6 eu tomo. Eu tô ganho, né? Mas o lance me descoordena bastante aqui. Bispo G4 é fino. Não é imprecisão. Tá viajando, tá dando igualdade aqui. Tá de brincadeira comigo, né? H3 não tem condição nenhuma de jogar H3, né? E aí B6, agora não tem mais o sacrifício, porque a torre tá defendida, né? E aí ele manda eu jogar dama A6, só com a dama presa aqui. Acabei jogando F3. E aqui
Ah, bispo E6 era bom. Esse era finíssimo. Esse era muito fino. Esse era muito fino. Que ameaçou B6, aí eu pensei que eu vou tirar o bispo em paz, né? Só que aí ele troca as torres e toma em C2 e desmonta a minha estrutura de peões, né? Beleza. Ele jogou bispo por F3 e agora eu já tenho uma pequena vantagem, né? Torre por F3, torre por A7, torre por A7, dama B6 cheque, RH1, dama por A7, cavalo C3, melhorei meu cavalo, lembrar sempre disso, tá? Meu cavalo tá horrível aqui. Ah, mas e não sei o que? Não, não importa. O cavalo tem que vir para C3, não tem conversa. Não tem. A única casa minimamente aceitável e tem o endereço aqui. Se esse peão tivesse em C6, aí o cavalo talvez não venha para cá. Talvez ele venha para cá, não sei. Você tem que pensar num destino para o seu cavalo que ele esteja de preferência estável e com um potencial de pulo para umas casas legais, né? Com perspectivas de vida, vamos dizer assim, né? Com um futuro pela frente. Aqui tem um futuro pela frente, né? Cavalo C3. Parece que ele tinha que empurrar um F5 direto. Ele jogou torre A8. Torre F1 finíssimo, olha só, hein? Não gostei desse lance. É o melhor lance mesmo, torre F1. Esse é um lance dificílimo aqui, pra mim. Dificílimo também, tô exagerando, mas é um lance difícil, torre F1. Porque torre D3 realmente da mão é chato. É bem chato esse lance. E ele realmente quer simplificar a torre F1. É o melhor lance, tá? Ele fala dama D5 aqui, mas torre F1 é o melhor lance. Não é joinha, não. Tinha que ser estrelinha. Dama D4, lance legal dele também. Se eu trocar, eu quebro a estrutura dele. E a gente volta para aquele assunto de novo que eu falo bastante. Você não pode analisar xadrez de maneira solta, assim. Por isso que você ver um vídeo sobre um tema ou um capítulo de um livro sobre um tema é muito complicado, pode até te atrapalhar mais do que te ajudar. Vamos dizer que você está lendo só sobre estrutura de peões, você fala, ah, tá de sacanagem, eu vou trocar aqui, olha a estrutura de peões dele que horrível. E o que é horrível é a troca em D4, porque ele vai invadir com torre A2 agora, ele vai instalar esse bispo em E5 que tem mais vida, meu cavalo agora tá esquisito. Né? Cavalo D5 já pode ter um torre A2, pode ter um D3 depois. Tem até um torre 8 chato que eu não tinha visto. Que o Engine tá dando aqui. Cavalo D5, torre 8. Então você não pode analisar os lances só baseado num tema solto. Assim. Xadrez é feito de vários, infinitos, inúmeros temas estratégicos. Por isso que o cálculo é sempre seu aliado. Né? Quando você não está conseguindo entender os temas, você calcula e pelo menos você vai chegar mais perto de uma decisão mais correta, provavelmente, né? Então aqui, por um lado, você quebra a estrutura dele, mas por outro lado, você perde a estabilidade do seu cavalo. Tem vários outros problemas dinâmicos aqui trocar em D4, né? Então, dama F3 natural, torre F8, torre D1. Foi bem jogada a partir daqui. E aí entregou a dama aqui já, né? Dama B6. Eu queria muito jogar G3 aqui. Ele fala G4, que é um lance difícil. Eu não ia fazer G4. O G4 tem prós e contras, né? Porque o G3 talvez F5 ele jogue. O G4 eu paraliso o F5, né? Eu enfraqueço bastante aqui, mas não é tão fácil ele invadir, porque eu tenho o cavalo D5 controlando. E aqui eu tento botar mais em casa branca os peões, só que é meio delicado, porque meu rei não fica muito escondido em H3, se rolar um tiroteio aqui, né? O G3 ajuda que o rei pode esconder aqui também. Não sei. Joguei cavalo D5. Ah, claro, ele entregou a dama. Aqui talvez eu pensasse em G4, hein? Talvez. Porque realmente G3, F5, né? Acho que ele joga. E ele começa a mobilizar um pouco. Né? Ainda tô melhor, rei G2. Olha só, sempre que a gente tá lutando contra um bispo, né? Instintivamente vai acontecer bastante isso. Olha só, peças todas em Casa Branca. Todas. As 4 peças. Os peões, aí depende. Aqui um pouco na Casa Branca, né? Pra controlar um pouco, claro. E aqui eu posso fazer C3 e B4, talvez. C3, B4, expande um pouco. Tá legal pro branco aqui, mas acho difícil pensar num plano de evolução para as brancas aqui. Não é nem um pouco fácil. Não é mesmo? Mas nada disso aconteceu, né? Nosso amigo colaborou. Eu até pensei que ele poderia pendurar a dama com esse, né? Que era um pouco mais sofisticado levando duplo. Mas ele jogou dama B4. Botou a cara assim para levar o tapa, né? E aí. Cavalo pro B4 e abandonou.
Tudo bem, então o que a gente teve aqui? Teve essa dragão acelerada esquisita, né? Cavalo G4. Engraçado que ele jogou rápido, né? Que engraçado. Assim, é um cara de 2,270. Às vezes o cara joga esse lance bastante e costuma dar certo. Mas é um lance da teoria dele, né? Assim, o cara já jogou esse lance com certeza outras vezes. Né? Porque nessa posição aqui eu tenho 9.976 partidas. Isso partidas de alto nível. Pode ter alguns blitz também, tá? Mas a maioria é partidas mais de alto nível pensadas. Ou seja, 10 mil jogos, 27 vezes só foi jogado o cavalo G4 aqui. 27 vezes só. E a conclusão é o quê? Que Dama D1 tá ok, mas Rocão é um lance mais agressivo aqui, né? Dama D1 tá bem ok, ele tem que voltar cavalo C6 aqui, né? Ele tem que voltar cavalo C6. E aí eu não sei bem como é que eu iria aproveitar isso aqui. Dama D2 aqui já foi jogado. E aí o preto já fez roque, por exemplo. E aí eu não vou rocar pequeno não, né? Bispo H6 faz sentido, porque eu quero preparar H4, H5. Posso fazer rocão também, de repente, né? Trocou só uma peça, mas eu posso tentar um potencial de ataque da mesma forma, né? Ah, então era isso. Cavalo C6, dama D2 segue a vida. Agora o E5 tinha várias opções para jogar. Cavalo 2 tá bom, bem direto, né? Eu troco. Esse é um tema que eu gosto bastante. Talvez será um capítulo do meu livro, embora seja um tema meio manjado já. Que é você o quê? Trocar a melhor peça do seu adversário. Então. Ah, por que não tomou de bispo então? Você abre o bispo do cara, né? E desestabiliza seu cavalo. Então o bispo D4 eu nem levei a sério aqui. Ah, mas se cavalo E2 pegar o peão depois, não sei nem se pega o peão, e mesmo assim, eu acho que não vai valer a pena. Né? Eu poderia jogar dama D3, talvez, e A4, e ganhando território aqui, mas eu gostei desse. Agora, B3 era melhor. O bispo B3, o computador gosta, mas eu não gosto. Eu não vi que tinha B3. Que era possível B3. E aí, quando ele toma, eu tomo de dama. E eu tenho um joguinho muito agradável aqui, né? Torre FD1, A4, eu vou dobrar aqui. Ele tem um monte de fraqueza aqui, principalmente o peão de D, né? E eu tenho um jogo muito livre e nenhuma dor de cabeça aqui de brancas, né? Tudo muito organizado aqui. E é um jogo fácil para pressionar sem muito risco aqui, né? Posso até fazer assim, né? Torre D1, torre C1, bispo D5 e C4 também. E, enfim, instalar o bispo em D5, né? Muito bem. Vitória número 256. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Desconectou. Com 2.377. Temos, eu não quero zicar, tá? Mas temos 6 vitórias seguidas. A última foi absurda, né? Que deu pra ganhar. Mas são 6 vitórias seguidas. E estamos chegando bem perto dos 2.400. Né? Como tá tendo esse estudo de abertura, essa pesquisa de partidas, eu acho que a gente vai seguir essa série ainda mais um pouco. E vamos ver até onde vai. Não sei, deve ser o recorde de hate, né, dessa conta, nem lembro. Mas outras vezes eu não lembro da gente ter chegado tão longe, não, nessa série. Beleza. Então, é isso aí. Não esquece de interagir aqui nos comentários se você tiver algo a dizer sobre as partidas, sobre essa partida aqui, sobre análise. E é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.